Redaeli Filho, advogado especialista em trânsito, que está conectado conosco. Olá, doutor Oswaldo, obrigada pela sua participação, um bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aos seus ouvintes também. A região, ela tem um fluxo intenso de veículos, a gente sabe que tem aumentado também, tem horários de pico, doutor, que parece São Paulo capital, viu? É verdade. Acontece que a frota, nós temos os números assim, um número bem altos, né, em relação a tudo. Quando você fala no estado de São Paulo, quando você fala em Campinas, para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo, vamos começar pelo estado para a gente poder chegar a Campinas, né? Então, o estado de São Paulo hoje, ele é responsável por 28% da frota nacional, uma média de 32 milhões de veículos, com 27 milhões de motoristas habilitados. Então, é uma proporção muito grande. Aí vem Campinas. Campinas, hoje, ela é responsável aproximadamente, perto de mais de 13, 14 estados do território nacional que não tem a frota que só Campinas tem. Número de veículos e número de condutores habilitados. Então, se você pegar alguns estados individualmente, que somos mais de 13, 14 estados aproximadamente, os estados individualmente não têm a frota que Campinas tem. Então, se não tiver uma ação, se não tiver uma logística, se não tiver educação, se não tiver os órgãos públicos ligados a esse fator de trânsito, Campinas vai ficando com índices altos, pelo número de veículos, pelo número de habilitados, entendeu? Então, eu vejo, assim, uma coisa macro, o estado de São Paulo de um número estrondoso, Campinas ultrapassando vários estados, então, realmente, se não houver uma ação preventiva, vai continuar aumentando o número de mortes no trânsito. E para vocês também terem uma ideia, em geral, no Brasil, teve uma diminuição de óbitos de um percentual de 7% dos automóveis e 8,1% das motocicletas. Então... Oi? Voltou? Oi, voltou. Voltou. Então, eu estava falando que a diminuição de óbitos em relação a automóveis foi uma diminuição, no geral, no Brasil, de 7% e dos motociclistas de 8,1%. A gente tem observado algumas campanhas educativas, promovidas inclusive pela INDEC, que é a empresa que realiza aqui o serviço de administração do trânsito na cidade. O senhor acha que são eficazes, eficientes ou suficientes? Ou que tipo de educação o senhor imagina que teria mais efeito? Então, eu percebo o seguinte, de que Campinas, ele vem fazendo um trabalho, ele vem querendo melhorar. Isso nós notamos que somos da área de trânsito. Só que só isso não basta. É um assunto que requer muita reflexão, é um assunto onde o poder público vai ter que investir muito. Eu vejo muito a parte de sinalização. Às vezes eu percebo que tem lugares, por exemplo, que não há necessidade de radares, que é nítido, talvez aí uma forma mais de arrecadatória do que de educação, aonde deveria ter, não tem. A sinalização de trânsito, ela deveria ser mais eficaz, ela tem que ter muito mais sinalizações do que tem hoje. Essa é a minha opinião. Doutor, bom dia. A gente observa aqui mensalmente os números do Infociga aqui em Campinas. O senhor falou de algumas reduções a nível nacional, mas o que a gente percebe, né, que todos os meses há até uma triste competição, digamos assim, entre as principais vítimas fatais, entre pedestres e motociclistas, né? A gente tem um aumento no número de motociclistas por conta do encarecimento dos carros, né, também da facilidade de se obter uma moto, ela também é mais econômica, enfim. Diante desse crescimento... Oi?
de locomoção, né? Sim, sim. Diante dessa situação, há o que ser feito? O que pode ser feito para reduzir essas mortes de motociclistas e também de pedestres? A forma é campanha educativa ou há outras medidas? Olha, infelizmente, o que nós notamos no trânsito é uma falta assim, de educação do trânsito, é uma falta de respeito não somente dos motoristas, como também dos pedestres. Você vê locais onde pedestres eles estão atravessando fora da faixa, você vê pessoas, né, ou responsáveis, ou pais e mães que carregam os filhos junto, atravessando uma via totalmente desprotegido, e do outro lado nós temos aí uma situação de falta de realmente de educação no trânsito. Agora, só a educação no trânsito não vai resolver o problema. Se não tiver, como eu disse, a educação ela é importante, mas mais importante também são as sinalizações eficazes, sinalizações reiteradas, e eu acredito que teria que estar mais sinalizado, deveria ter outros mecanismos para que evite essas mortes no trânsito, porque além da perda, o custo social de um acidente de trânsito ele é astronômico. Não parece, mas são gastos bilhões todos os anos, não é milhões, são bilhões durante o ano, tendo em vista, só gostaria de deixar um dado aqui, e em média, nós perdemos aproximadamente entre 200 a 230, 240 pessoas por dia no trânsito brasileiro. Aí, se você for levar isso... Oi? Muitas das vezes, o senhor está falando sobre o custo para a saúde, porque assim, às vezes as lesões têm necessidade de cirurgia, de fisioterapia e duram anos em alguns casos. Sim, e o emprego, o seguro-desemprego. Eu não estou dizendo nem da parte de família, de sentimental, porque isso não tem custo, né? Logicamente. Nós não podemos mensurar isso. Agora, o custo social, ele é estrondoso. Se você pegar aí, em média, um veículo com morte, um acidente com morte hoje, cada um é uma média de mais de 600 mil reais por pessoa. Então, você pega um acidente... Então, o custo social ele é muito grande, porque vai desde da telefonista que está recebendo lá o telefone no resgate, a ambulância ou resgate, que nós chamamos, o médico, o paramédico, o hospital, ele vai deixar o emprego dele momentaneamente, isso tem um custo, não é de graça, isso tem um custo que o Estado tem que mantê-lo. Você tem lá as despesas hospitalares, você tem o SUS, que nós achamos que é de graça, tudo bem, o cidadão, ele não paga, mas tem o governo que paga através dos impostos. Então, isso é chamado de custo, um custo social. Ele é altíssimo. Então, se o poder público parasse para refletir quanto custa um acidente, quanto custa uma morte no trânsito per capita, né, por pessoa, eles estariam muito preocupados em tentar diminuir de vez esse número de acidentes, esse número de mortes, não só no trânsito de Campinas, como no estado de São Paulo, como no Brasil. No Brasil. Quem sintonizou a CBN neste momento, o doutor Oswaldo Redaelli, advogado, especialista em trânsito, está conversando com a gente sobre os dados do InfoSiga relacionados às mortes. E a gente também tem outros dados levantados aqui, doutor Oswaldo, que neste ano devem ser ainda atualizados,
de 22, que falam sobre os tipos de infrações cometidas pelos ônibus do transporte coletivo de Campinas. São dados da própria INDEC, que fez um levantamento e constatou o quê? 9.400 infrações de trânsito em 5 anos, uma média que chega a 5 infrações por dia. E nesta lista, mostram que os motoristas de ônibus do transporte aqui de Campinas, na maioria das vezes, maioria esmagadora mesmo, avançam o sinal vermelho ou está com uma velocidade superior à máxima permitida. Ou seja, não é só colocar a sinalização e ampliá-la, como o senhor bem observou. O trabalho precisa ser dentro da própria casa. Sim. Aí eu faço uma pergunta, né? Na sua colocação que você fez, bem embasado. Esses motoristas, esses condutores profissionais, a INDEC, será que promoveu algum curso preventivo de chamar as empresas, colocar esse número? Porque não adianta eles irem para a imprensa e começar, porque a maior parte é culpa deles. Tudo bem, eles têm culpa, mas o poder público tem a responsabilidade da prevenção disso. A informação que a gente tem, que de fato eles fizeram, depois desses dados, um curso em 2022 e um outro curso está sendo realizado neste ano, que traz, inclusive, não só sobre sinalização, mas comportamento diante do trânsito, para ter paciência, respeito ao usuário, porque, de fato, a gente não tem visto isso em algumas situações. É verdade, mas o que nós notamos também não é só no transporte coletivo. Hoje, nós vivemos numa fase da humanidade muito complicada, muito conturbada. Então, as pessoas descarregam a sua mágoa, o seu amargor no trânsito. Então, a gente vê, né, as pessoas não tendo paciência, as pessoas não tendo tolerância. Então, isso vai gerando grandes problemas, grandes transtornos. Tá certo. Bom, quero agradecê-lo aí pelos comentários, acho que é interessante para a nossa reflexão também das autoridades, e agradecê-lo aí por essas informações, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, e que eu queria aproveitar, né, desejar para vocês, aos seus ouvintes, um Feliz Natal, né, e um ano repleto aí de felicidades e sucesso para todo mundo. Que Deus ilumine todo mundo, tá bom? Desejamos o mesmo para o senhor e toda a